pessoal, bem-vindo ao nosso Cross Podcast. Hoje nós vamos conversar com o Dr. João Eliofar, procurador da República, mas eu vou deixar ele se apresentar. Já te chamo, João. E vamos conversar também com Aloísio Mazarin, que é um empresário da área de agronegócio, mas ele também vai se apresentar. Estou aqui com a Mariana, minha co-host, e eu sou a Bispa Gisela. Sejam bem-vindos, tá? João, quero que você agora se revele quem é você, pode falar um pouco sobre quem você é. Oi, Gisela, pessoal, Luísio. Mariana. Meu nome é João, Mariana. Oi, Mariana. Meu nome é João Eliofar Jesus Vilar, eu sou bispo da comunidade Sara Nossa Terra em Porto Alegre. Secularmente eu trabalho como procurador da República, sou casado com a Jussara e tenho 3 filhas maravilhosas. Em resumo, é isso. É isso aí. Agora o Aloísio vai se apresentar. Boa noite a todo mundo, boa noite João, Gisela, Mariana. Meu nome é Aloísio Mazarin, né? Eu sou casado com a filha da Gisela. Né? Meu cunhado, meu genro. Genro. Né? Eu participo de uma igreja local em Florianópolis, né? Mas eu sou empresário já no ramo de agronegócios há 20 anos, quase 20 anos vai fazer agora. Né? Então a gente vai discutir alguns temas dentro desse perfil bíblico, né? Vamos estar ajudando aí. Fez ADM, né? Administrador ADM, de empresas. Formado em administração, algumas outras especializações ali, mas o foco é tocar a empresa. Amém. Mariana, quem você é? Sou Mariana Stefan, sou consultora de imagem, né? Ajudo as pessoas a transmitirem o melhor delas mesmas. Bom, estou aqui para somar, para ajudar, né? Para fazer a produção, os bastidores dentro, né? Junto ali, vamos embora. É isso aí. Vamos agregar. Eu sou a Gisela Sanches, bispa da Sara Nossa Terra, né? E eu estou aqui. Eu quero fazer algumas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é para o João. João, como foi o seu encontro com Jesus? Olha, faz tempo, hein? Foi em 1982, eu fazia faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e era um momento muito difícil, né? Porque eu vivia ali no Rio de Janeiro de uma certa forma desinstalado, né, da minha comunidade original. Eu saí de uma cidade pequena onde a gente conhecia todo mundo, tinha um senso de comunidade muito grande, né? Você era conhecido por todo mundo, você saía na rua, as pessoas te conheciam. Onde você ia, você era uma pessoa que tinha uma identidade bem definida. Aí você vai para o Rio de Janeiro, né? Muito jovem, fui com 14 anos, aquilo foi um choque para mim, aquela realidade nova, né? Em que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha uma identidade definida, saía na rua, não conhecia ninguém me conhecia. E aquilo gerou uma timidez muito grande, uma dificuldade muito grande de relacionamento e muita angústia, né? E isso foi, claro, a gente vai levando, vai administrando isso. Mas quando cheguei aos 19 anos, eu estava num período muito difícil, muito angustiado, né? Estava surtando. E numa conversa com um colega de faculdade, a gente falando sobre questões falando sobre questões diversas, né? Qual que é o problema, por que as pessoas sentem angústia, por que as pessoas têm problemas. E aí ele me apresentou o Evangelho. Ele não tinha, essa pessoa, ele não tinha uma característica assim, de ser crente, né? De evangélico. Ele parecia mais um aluno ali, mais um aluno. Nem eu cogitava dele ser crente. Tanto que a pergunta, assim, que vamos dizer assim, aquilo que me chamou a atenção foi quando a gente estava discutindo, como o estudante gosta de fazer, os problemas do mundo, né? Por que é isso, por que é aquilo, e ele dizia que não tinha solução para nada, né?
que a educação não resolvia, que nada resolvia. E eu falei assim, você não tem solução para nada? Ele falou, não, eu sou cristão, e eu acho que o homem está assim como está, e a angústia do homem existe porque o homem se separou de Deus. Aquilo me atingiu muito fortemente, porque eu tinha uma angústia que eu também não definia muito claramente qual é a raiz daquela angústia, né? Então, ali foi, de uma certa forma, o modo pelo qual eu fui fisgado, né? Aquilo me fisgou. Eu falei, mas como assim? Né? Eu quis entender mais aquilo, né? E aí ele me convida para ir na comunidade S8, que é uma comunidade de cristãos que havia em Niterói, bem diferente também, tocavam umas músicas diferentes, eram as pessoas diferentes. O pessoal era hippie, né? Aquilo também me ajudou também aquilo, né? Aquela coisa, achei que estava entrando num mundo novo, eu nem percebi que eu estava me tornando crente. Não, porque eles tinham um estilo assim, bem bicho grilo, né? Parecia uma coisa, eu achava que estava entrando numa coisa área, né? Mas era uma igreja evangélica, né? O pastor era um pastor ex-presbiteriano e tudo mais. E, na verdade, era uma igreja perfeitamente evangélica, com as tradições, e tinha algumas coisas diferentes, mas as tradições, as crenças, a fé era a mesma. E ali me converti. Basicamente foi essa a minha experiência, ali comecei a minha caminhada cristã, e assim foi, né? Foi essa experiência que eu tive. E aí você começou a elaborar a crise existencial, você começou a preencher esse vazio, a minha conversão, né? Foi muito radical, né? Foi uma conversão muito radical. Eu percebi que havia uma... Naquela época as conversões eram radicais. Muito. Esses dias eu conversava até com o Bispo Cirilo, nós precisamos de conversões anos 80, né? Que as pessoas se convertiam e liam a Bíblia avidamente, queriam culto, queriam, né? A gente queria estar na igreja, era uma emoção o domingo, né? O domingo era esperado, né? O dia do culto. E a gente saía debatendo o culto, olha o culto, a palavra, sabe? Era uma dimensão, não sei, talvez seja um pouco de concepção nostálgica, né, que normalmente nós temos mesmo, né, mas eu percebo que hoje as conversões são muito soft, né, são muito light, né? As pessoas vão à igreja, mas não mudam, não tem aquele impacto, né? A minha conversão foi um impacto muito grande, né, tanto que as pessoas estranharam, né, esse cara tá ficando meio doido, né. Mas apesar da minha conversão ter sido aquela conversão esquisita, vamos dizer assim, né? Mudei demais até, né? Mas serviu para, por exemplo, fazer com que as pessoas se questionassem. Pô, mas o cara mudou mesmo, o cara mudou muito, né? E muitas pessoas queriam conhecer o lugar e iam para lá, e você mesmo foi uma que foi lá e acabou se convertendo. Você sabe qual foi a palavra que você disse para mim que causou o mesmo impacto que o seu amigo disse para você? O seu amigo disse para você, o homem está separado de Deus, por isso que ele está nessa desgraça. E isso impactou você. E sabe o que você disse para mim? Você disse assim, Deus é vivo. Esse Deus é vivo causou um impacto profundo na minha vida. Quando você falou Deus é vivo, você falou um monte de coisa. Não lembro de nada que você falou. Mas quando você disse que Deus era vivo, eu falei, cara, Deus é vivo. Aloísio, qual foi o teu cross com Jesus? Eu praticamente nasci numa família já cristã, né, evangélica, mas eu tive um ponto de encontro, né, eu vou abrir aqui, eu tive aos meus 11 anos eu fiquei com medo de ir pro inferno, literalmente, assistindo um filme, aí me converti. Aquele filme de terror? Quase isso, chamava O Inferno em Chamas. Inferno em Chamas. Achei que era aqueles filmes de volta de Jesus, assim, sabe, que a gente sempre ficava com justamente, medo. Era um filme bem apocalíptico para a época, né, tinha 11 anos, isso foi em 88, né, e aos meus 16 anos, depois do período de adolescência, né, a gente começando mais envolvimento dentro da igreja, eu tive realmente um encontro de definir padrões. Então você tinha quantos anos? 16 já. 16, tá. Realmente uma decisão onde mudou um pouco, né? Foi um pouco antes dos encontros com Deus, né? Tá certo. Então foi ali realmente um marco, né? Mas o João falando, né, das conversões dos anos 80, eu lembro do meu avô materno, né? A minha mãe conta que
quando ele se converteu, ninguém ficou insistindo para ele mudar. Mudou da noite para o dia, né? Transformou da água para o vinho realmente, porque entendeu que precisava de posturas diferentes, né? E hoje em dia realmente a gente vê esse evangelho mais soft, né? Que fica buscando aquilo que agrada mais, né? Então, se a gente não tem uma transformação e ver que aquilo que Cristo fez para a gente foi suficiente, a gente vai buscar sempre paliativos para só se convencer que a gente precisa andar com Ele, não se converter realmente. Hoje em dia tem um apreço muito grande pela aparência, né? E a Bíblia, ela tem um apreço grande pela aparência, só que ela pede para a gente fugir da aparência do mal, né? Só que fugir dessa aparência requer da gente uma separação muito grande desse layout despojado do mundo. E é engraçado que o bispo falou que a igreja tinha aquela tipagem, né, hype, descolada, só que hoje em dia é diferente, né? Hoje, se você mudar radicalmente, você é um extraterrestre, você não é um descolado. Mas para te fazer permanecer, eu vou fazer um malabarismo para fazer de tudo para que você fique. Então, é um evangelho que eu acho que sinto que acomoda. O que a gente faz para você se sentir bem? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, né? O tema do Cross de hoje. Então, eu já vou começar dentro do nosso tema. Para quem não sabe, o tema é inversão de valores. João, eu quero que você explique de forma objetiva como você entende o conceito, conceitua para a gente inversão de valores. Eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo, tá? Que o Cross é estruturado, fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, né? Os nossos argumentos são construídos em cima da pedra angular que é Jesus Cristo, que é a rocha, que é a palavra de Deus. Então, tudo que nós estamos falando embasados nas nossas crenças e valores que foram extraídos da Bíblia. Então, sendo assim, Dr. João Eliofar, por favor, de forma objetiva, diga o que é inversão de valores. Eu acredito assim, a própria expressão já explica, né? Você transformar valores que eram valores, aquilo que a Bíblia fala, né? Você chamar o bem de mal e você chamar o mal de bem, né? Você inverte algo que é bom ou algo que é mal e diz que aquilo é bom, né? Nós vemos muito isso em vários conceitos, né? Você pega, por exemplo, o conceito de graça, né? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui o exemplo de graça, que é um conceito de que Deus nos aceita como nós somos e porque nos ama, né? E por isso nos concede a salvação sem nos pedir nada, né? Esse é o conceito de graça. Mas aí você pega esse conceito, que é um conceito que revela o amor de Deus, e você transforma isso numa autorização, numa licença para você fazer tudo o que você quer. Não é isso que o valor da graça é um dos valores mais fundamentais da fé cristã, né? Porque ele é revelador da bondade, como é que eu falo? Da ternura, né? Graça é a ternura de Deus, uma coisa linda, né? Aí você pega isso para você poder fazer tudo que você tem vontade de fazer, para você satisfazer teus desejos, para você liberalizar teus desejos. Isso é uma inversão, né? Isso não acontece só com a graça. Estou pegando a graça como exemplo. Você pega um conceito que tem um propósito e tem um sentido e você reverte o sentido para você poder satisfazer aquilo que você quer fazer, né? Nós temos muito essa tendência em muitas áreas, né? Mas o problema não é a questão individual, né? Mas o problema é a questão da cultura. Há menos de 30, 40 anos, você tinha uma cultura que valorizava, por exemplo, o autossacrifício, a liberdade. Você pega, por exemplo, o conceito de liberdade. A liberdade
para os clássicos, no passado, era visto como a tua capacidade de se autogovernar, né, para você ser livre da tirania dos seus desejos, dos teus impulsos e dos seus instintos. Hoje a liberdade é o contrário, liberdade é a ausência de limites completo para que você possa fazer tudo que os teus desejos, os teus instintos e os teus impulsos mandam você fazer. Ô, João, então houve se você não tiver ideia, por exemplo, só no conceito de graça e no conceito de liberdade, sem se falar em casamento, em família e outras coisas mais, né? E que as pessoas foram deixando de valorizar, tudo isso mostra uma profunda inversão de valores na cultura, e que por isso que Paulo fala que a igreja, e aí que entra um aspecto super importante, né, é a fortaleza, né, da verdade, né? É o fundamento, quer dizer, a fortaleza, porque é a igreja que tem que defender esses valores que valem a pena, por isso que ela tem que entender bem por que esses valores existem. É a âncora da alma. Não adianta por você defender a santidade sexual se você não sabe por que existe. Sim. Né? Para que existe? Qual é o propósito? Então, eu acho que o nosso papel, o papel de atalaia, o papel de profeta, o papel da igreja, é mostrar para as pessoas, né, que os valores que estão sendo invertidos pela cultura secular, né, são valores magníficos, né, são valores de vida. Né? E nós... a gente não foi preparado. As pessoas acreditavam no casamento, acreditavam na família, mas não sabiam por quê. Quando a família, o casamento, a fé começou a ser atacada violentamente pela cultura, a igreja não soube se defender, porque ela não sabia nem por que ela acreditava naquelas coisas. Né? É a partir do ataque que nós estamos sofrendo que nós estamos tentando articular uma defesa já muito tardia desses valores, quando eles já estão sendo, né, solapados. Né? Inclusive na igreja, até na igreja você vê esses conceitos, né, de liberdade como ausência de limite e liberdade para eu poder satisfazer todos os meus desejos em pleno vapor. Né? Ô, João, uma coisa muito importante que eu tenho dito sempre é que o homem, o ser humano, ele precisa ser governado não por emoções nem pelos seus instintos bestiais, né? Mas sim por valores e princípios. E você é um homem da lei, né? Você é um procurador, é uma pessoa que teve uma preocupação de conhecer as leis do seu país e de viver de acordo com as leis, né? Defender, né, os direitos, né? E uma das coisas que a gente tem visto na questão de inversão de valores nesses últimos dias, que é um assunto assim polêmico, foi o caso que foi muito discutido, um juiz aprovou, o outro condenou. Eu quero falar sobre o caso específico daquela adolescente de, se eu não me engano, 12 anos, que recebeu permissão, né? Isso é inversão de valores. Por quê? Porque o feminismo hoje não está preocupado com o direito das mulheres, né, falando sobre inversão de valores. O feminismo hoje está preocupado em levantar uma bandeira que eles dizem pró-vida, e não é pró-vida, é pró-morte, a bandeira do aborto. Né? Então, essa adolescente de 12 anos, ela interrompeu, ela assassinou uma criança de quase 28 semanas, se eu não me engano, 28, 26 semanas. Né? E ela recebeu a permissão de um juiz e primeiro foi negado, depois o outro juiz aprovou e tal. Você, como homem da lei, eu queria que você se posicionasse. Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu não posso deixar de falar sobre inversão de valores e usar esse exemplo grotesco, gritante, que o Brasil inteiro discutiu. Né? Eu vi até imagens, vídeos das mulheres exaltadas. Eu gosto de matar bebês. Isso não sou eu que estou inventando, passou na mídia, todo mundo viu, filmagem, né? Nós queremos matar bebês. Quer dizer, isso não é feminismo, isso é uma estupidez, isso não é pró-vida, é pró-morte. O cristão, ele valoriza a vida, vai defender a vida. Então, meu corpo, minhas leis. Querida, deixa eu dizer uma coisa, né? É teu corpo, mas a criança que está dentro de você, ela tem vida. Né? Inclusive, se você nasceu, é porque tua mãe respeitou a tua vida. Então, você como homem da lei, como que você viu
essa questão dos seus colegas, um defendendo o assassinato da criança e o outro falando, não, isso é crime. É crime ou não é crime, João? Estou te botando numa calça justa. O caso concreto realmente eu não posso falar, né? Porque, mas eu posso falar em termos genéricos, né? Porque não vai fazer muita diferença também. Eu acredito que isso está... a questão do aborto é uma questão muito delicada no Brasil, e a igreja tem se posicionado, né? Eu creio, de uma forma muito boa. A igreja tem... Apesar de a gente haver algumas vozes que vacilam com relação a essa questão, a igreja tem sempre tido uma posição pró-vida, né? E é esse um dos pontos em que há um grande contraste, uma grande colisão, né, entre o pensamento secular e o pensamento cristão, né? Em algumas coisas nós temos um choque, e nós temos que admitir isso, e nós temos que administrar, aprender a lidar com a realidade de que nós pensamos profundamente diferente, e eles têm que aceitar isso de nós também, né? Eu acredito que é muito importante que nós tenhamos o direito de nos posicionar com relação a temas difíceis, né, como a questão do casamento, da defesa da família, da defesa da liberdade religiosa e na questão do aborto. Não temos como, não há como nós fugirmos disso, né, de defender uma posição pró-vida, né? E eu acredito que a ideia o problema que nós vemos na solução do aborto está muito ligado a essa ideia da liberdade, porque numa concepção radical de liberdade, que liberdade é você ter uma autonomia individual para fazer o que você quer da tua vida, que tem sido a justificativa para eles, para se defender o aborto. Hoje é uma ideia errada da autonomia individual, né? Uma liberdade que a única coisa que pode limitar a minha liberdade é eu não prejudicar ninguém, né? Mas mesmo nessa concepção é difícil você sustentar o aborto, porque não há como negar que a criança que está sendo gestada no ventre da mãe, não há como negar que ela é um ser, né? Isso não dá para negar, que é um ser. Você não pode dizer que ela está gerando um não ser. Ela está gerando um ser. E não há dúvida também que esse ser é humano. Então, você dizer que você não está gerando um ser humano é muito difícil, né? É impossível, porque você não pode negar que é um ente que você está gerando, que é um ser, e você não pode negar que esse ser é humano, né? Então, a gestação, discutir se a gestação desse ser humano, que esse ser humano tem ou não o direito de nascer, é a posição que a igreja tem defendido há séculos, né? E se há um outro ser sendo gerado, é muito discutível que alguém tenha a liberdade de destruir esse ser apenas porque esse ser depende dessa pessoa. É interessante se você notar que ninguém fala. Eu nunca vi uma mãe que quer uma criança, que está esperando uma criança, dizer assim, eu estou esperando um feto. Eu nunca vi uma criança. Você já viu alguma mãe dizer, eu estou esperando um feto? Não, eu estou esperando uma criança. Ninguém fala isso. Meu bebê, meu filho. Estou esperando uma filha. Nem nasceu. Quer dizer, é o desejo da mãe que vai definir se é uma criança ou se é um feto, né, que eu posso descartar. Né? Por que quando a mãe quer, aquilo é uma criança que deve ser protegida, é um ser maravilhoso, já tem nomezinho, já tem bercinho. Quando a mãe quer. Quando a mãe não quer, aquele mesmo ser se transforma em algo descartável, que está atrapalhando a liberdade. Que não merece. Eu não consigo compreender essa concepção, mas eu acho que, ao mesmo tempo, que é uma discussão de surdos. Eles não nos ouvem mais. Sim. E nós não os ouvimos mais. É hora disso ser decidido. Sabe como? Sabe como que isso tem que ser decidido? Quando há impasse numa sociedade, né? Quando há um impasse numa sociedade, com temas tão delicados como esse, vamos para o voto, vamos decidir isso no voto, quem sabe, vamos decidir no Congresso Nacional, e não, sabe, meia dúzia de juízes, não, quem tem que decidir isso é o povo, o que o povo quer, né? Se o povo quer essa coisa horrível, que para mim é horrível, né, de você, eu vejo, né, é uma questão pessoal, né, claro que isso é orientado pela fé, mas eu acho que é algo que nós não deveríamos fazer de modo nenhum, né?
Mas a sociedade tem que escolher. É a sociedade que tem que escolher, e não o juiz que tem que escolher. Não é uma meia dúzia de juízes. Há um impasse. Né? A sociedade secular acha que o aborto é uma coisa boa, a sociedade cristã acha que não é uma coisa boa. Esse impasse, quem que vai resolver? Eu creio que nós temos que ir para o voto. A questão é que essa democratização em relação a descriminalizar o aborto, data vênia, senhor Dr. João Eliofar, eu acredito que tudo aquilo que envolve matar alguém, na minha opinião... É a única solução para você evitar que um juiz decida isso. Pois eu acho que você... Eu concordo com você, Zela. Zela, eu concordo com você. Eu acho que nunca... Parece até que eu estou falando assim, não, isso é uma questão que deve ser decidida. Eu acho que não devia ser decidido assim. Eu acho que nunca ia. Mas já que nós estamos nessa situação, já que é essa situação, melhor do que um juiz decidir, né, melhor que um juiz decidir, que a sociedade decida da forma como ela foi organizada para tomar essa decisão tão profunda e tão delicada. Mas vai acabar caindo na descriminalização do crime. Então, realmente, isso é um assunto... Isso é uma inversão de valores, muito, né? É uma inversão. Por isso que eu estou usando esse assunto polêmico, colocando todo mundo aqui. Eu não lembro se foi em conversas com o próprio João, que quando a sociedade, se ela não tivesse a Bíblia como padrão moral, ela não teria padrões nenhum. E o que o mundo tem feito hoje, realmente é isso. Tem invertido valores, batendo em cima da cultura judaico-cristã e invertendo muitas coisas. E muitas coisas têm entrado dentro da igreja. É isso que a gente tem que tomar cuidado como cristão, para a gente não inverter os padrões que Deus instituiu. Porque sem um padrão moral que Deus instituiu, não existiria nenhuma sociedade hoje. Sim. Né? Eu não sei se foi com o João que a gente discutiu uma vez sobre isso, mas acredito que ele também concorda nessa questão, porque se você começa a ver tudo aquilo que foi, todas as culturas que foram estabelecidas em cima de padrões bíblicos, elas permanecem até hoje. E o que mais se tenta é destruir esses valores. Então, hoje a sociedade pós-moderna, uma das características da sociedade pós-moderna é a destruição da família, a desconstrução, né, da família, da sociedade com base nos valores judaico-cristãos. Essa é uma das grandes características da sociedade pós-moderna. Eu quero deixar aqui a minha postura, meu posicionamento de que eu não acredito que questões como essa devam ser decididas de forma democrática. A tudo aquilo que envolve o favorecimento da morte de inocentes, já que a gente está falando de inversão de valores, não deve ser decidido de forma democrática. Se for pegar o caso do feminismo, eles já conseguiram alguns paliativos para ter uma prevenção antecipada. Então, não precisaria chegar na execução de um E se a gente for falar sobre esse assunto... aí a gente vai ficar a gente vai ficar aqui à noite... Oi. Não, eu só queria falar uma coisa. Existe o mundo ideal, né? Existe o mundo ideal e existe o mundo real. Eu também acho que essa não é uma matéria para ser... Eu concordo com você. Não deveria ser decidido pelo voto. Entendeu? Mas esse é o mundo ideal. Né? Qual que é o mundo real? Nós estamos correndo um risco seríssimo de que isso seja decidido por um juiz. E foi, né? E foi. Não, mas eu não estou falando dessa situação. É uma situação universal. Não, sim, a questão universal. Nós estamos a 2 passos de o Supremo Tribunal Federal autorizar o aborto. A 2 passos. 2 passos. Então, diante dessa realidade, o que você prefere? Ficar defendendo que não pode ser resolvido de forma democrática, quando já está a 1 passo ou 2 passos de que juízes decidam isso para todo o Brasil? Então, eu prefiro lançar a mão do último recurso que eu tenho. Não, peraí, vamos tentar pelo menos deixar para a sociedade decidir isso aí. Mas e não meia dúzia de juízes. Eu vejo aí 2 possibilidades. Se nós partirmos para a democratização, para a descriminalização do aborto, nós temos uma sociedade... Não é descriminalizar o aborto, não é descriminalizar, não é isso que eu estou falando. Quer dizer, é claro, a sociedade que vai decidir.
Então, É a sociedade que vai decidir. Deixa eu te entendeu? explicar. Deixa eu te explicar o meu Como raciocínio. foi a Suprema Corte? O que a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de decidir? O que a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de decidir? Lá, o aborto era um direito fundamental que não poderia ser proibido por ninguém. Ninguém podia proibir. Uhum. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu o seguinte: olha, isso não é assunto de direito fundamental. Que a sociedade, cada estado dos Estados Unidos, a Califórnia decida, o Texas decida, vocês decidem, isso não é culpa juiz decidir. Entendeu? É isso que a Suprema Corte dos Estados Unidos falou. Isso não é assunto para nós decidirmos, é a sociedade que tem que decidir se ela vai adotar essa política na sua vida, na sua comunidade e sofrer as consequências. Entendi. E falando sobre essa inversão de valores dentro da igreja, 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4 diz: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus para destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas, que eu acho que talvez seja essa forma como tem entrado dentro da igreja, com ideias falsas. Né? A gente vai recebendo, vai acomodando, porque a continuação aqui do tema esse assunto, assim, a gente poderia assim, né, ficar a noite inteira discutindo. Mas eu preciso entrar num outro assunto para a gente falar rapidamente, mas eu quero terminar falando o seguinte, que dentro da descriminalização pelo voto, usando a democracia, dando ao povo o direito de dizer é certo ou não é certo, faz, não faz, eu quero dizer que eu observei na minha humilde observação aqui, que nós corremos 2 riscos. A sociedade brasileira ainda é conservadora. Então, se houver um plebiscito, um voto na galera aí, eu acredito que o Brasil vai votar pelo não. E aí a gente bate uma vez. Disparado. As estatísticas mostram isso. Então, as estatísticas mostram. O Brasil não é a favor do aborto. Não é. Hoje, se nós fizermos uma votação de acordo com o que você está pensando, nós conseguimos prorrogar a matança, que eu sei que existe uma estatística de 55 milhões de crianças sendo assassinadas anualmente, né? 55 milhões. Então, se você for pensar o que mais mata no mundo é aborto, né? Não são 55 milhões de mães morrendo, são 55 milhões de crianças sendo assassinadas covardemente dentro do ventre, né? Então, a gente corre o risco, bom nesse sentido aqui, de pegar a sociedade brasileira no momento em que ela ainda é conservadora e barrar isso daí. O outro risco seria justamente o oposto. A gente pega uma sociedade brasileira já totalmente flácida nos valores, né? E aprovar. Aí, o número de abortos vai passar desses 55 milhões num piscar de olhos. Porém, agora eu quero dar seguimento aqui para a nossa segunda pergunta, que é sobre a frase, dentro dessa frase, a igreja precisa estar no mundo. Ou seja, esse podcast, o Cross, é justamente para a igreja estar no mundo. Eu faço questão de ter esse programa aqui para poder estar no mundo. Mostrar para o mundo que nós não somos covardes, ignorantes, abestados, entendeu? Mas que nós somos bravos, valentes, corajosos, que não temos medo de falar a verdade. Tem uma coisa que a gente tem que ensinar. A cristandade hoje é aprender a não viver em cima do muro, mas sim viver posicionado, né? Então, por isso que eu sou bem firme nas nossas colocações, né? Então, a frase é: a igreja precisa estar no mundo. O mundo usa ferramentas, mídias sociais, podcast. Então, vou usar podcast, gente. É cross. Cross nos neurônios da galera, entendeu? E a frase é: a igreja precisa estar no mundo. E eu encontrei um meio. Eu estou no Instagram, a gente está no Instagram, está na mídia, Facebook tem coisa de velho, Orkut também. Mas Instagram e as outras mídias, Spotify, música, né, canta e tal, enfim. A igreja precisa estar no mundo. Porém,
o mundo não pode estar dentro da igreja. Nós temos que ensinar a diferença entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. A vida tem essa dualidade. Não existe uma terceira via. Então, eu quero perguntar aqui para o Aloísio. Aloísio, você é um empresário, você é pai de 2 meninas, tem uma mulher maravilhosa, que é minha filha, né? Com certeza. Eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência do mundo dentro da igreja. Quero que você seja objetivo, porque o nosso tempo urge está acabando. Tá bom. A questão é o seguinte, eu gosto muito de uma passagem de Spurgeon, que ele fala o seguinte, que a gente deve pregar com atitude, se preciso for, usar as palavras. E que bonito, a gente, quando vai para o mundo empresário, do empresariado, né, mexer com os negócios, a gente vê muito a questão de valores sendo distorcidos. E nós, como cristãos, nós devemos combater essas vertentes, né? Ter valores realmente que, como diz o próprio 10 mandamentos, não cobiçarás, não roubarás, né? E tem situações, né, que passam pelo empresário, né, que fica ali na linha tênue de você tomar a decisão. E desde que a gente começou a caminhada com Cristo, a gente viu realmente que valores e princípios, eles são eternos. E que se a gente cumpre, são atemporais. E se a gente anda neles, a gente tem realmente a bênção de Deus. Ela pode demorar, porque você está num processo para recebê-la, mas você vai chegar lá, né? E uma das coisas que eu tenho visto realmente é que o mundo às vezes tem entrado dentro da igreja por, isso pode, isso não pode, e mesmo no meio de negócio, a gente acaba vendo que muitos cristãos acabam negociando alguns princípios. O jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. A inversão de valores, né, e o secularismo dentro da igreja, o mundo dentro da igreja. Eu sou empresário, sou cristão. Aí o cara, ele... eu vou falar de um outro inverso de valores. Outra inversão. Se pregou-se muito de que o crente não podia ser rico. Isso foi uma inversão de valores, que se a gente pega o exemplo bíblico, vários tinham posses, né? Vários no Velho Testamento, no Novo Testamento, né, tinham recursos. E a gente vê que o povo judeu, ele segue princípios até hoje, eternos, e tem um benefício... Que valoriza a prosperidade. Que valoriza. Então, muito se fez pelo jeitinho daquele que queria ter a bênção de Deus, mas fazendo algo ilícito, né? Ou tentando ganhar mais rápido algo que não deveria estar ali naquele momento, né? Então, existem situações que você pode refutar realmente, né? Eu vou falar como empresário, que a gente trabalhava numa outra área, a gente fez a aquisição de uma outra empresa, e nós recebemos uma proposta, se vocês quiserem o trâmite de vocês serem mais rápido, eu consigo uma pessoa em tal lugar. Que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, que na verdade nada mais era do que uma corrupção. Até entrei em contato com a pessoa do governo e ele falou, pode denunciar. Sabe a pessoa, pode denunciar. Então, existem isso com o empresário. Quando você precisa de algo, né, na outra empresa que nós temos, a gente não depende de órgãos públicos, né? Mas nessa que dependia, você vê que às vezes tem essa... Existe. E tem gente que... Eu estava falando hoje com meu sogro, e eu falei, tem gente que faz esse papel, se presta a isso, mesmo conhecendo a verdade, porque quer um benefício mais rápido. Acha que tem que separar, né? Não, aqui no mundo dos negócios não entra esses valores cristãos, ou o que a Bíblia diz. A famosa frase, o fim justificam os meios. Na verdade, as pessoas precisam entender que nós somos templo de Deus, e somos igreja quando estamos juntos, né? E as pessoas acabam esquecendo disso, que Deus está conosco o tempo todo. Ele colocou um Espírito habitando em nós. Exatamente. Então as pessoas só são, muitas das vezes se pregou isso, né? Eu só era crente no domingo, né? E o resto da semana não. Aí então, vira um tubarão, faz como todo mundo faz, não tem ética cristã, justamente, não respeita princípios e valores da palavra de Deus, mas vai molhando a mão de todo mundo. Concorda com todo mundo. Não acredita que a prosperidade pode vir através da integridade. Eu sempre digo o seguinte, eu quero frisar bem, toda prosperidade sem integridade é ruína. Sim. No final. Doutor João, o que você tem a dizer sobre isso? Eu achei interessante que quando o Aloísio falou em valores eternos, né?
E a palavra conservador é uma palavra vista de forma muito negativa no meio secular, né? Ah, esse cara é conservador. É como se ser conservador fosse ser atrasado, né? Gostar do velho. Mas, na verdade, é isso que a Aloysio fala, né? Nós temos que ser governados por valores eternos. Ser conservador é você querer preservar alguma coisa. Isso que você quer conservar, né? O que você quer? O que um conservador, assim, um bom conservador, vamos dizer assim, né? Quer conservar? Esses valores eternos, sabe? A valorização do outro, a valorização da família, a valorização do casamento, a valorização dos laços da igreja, a valorização da igreja, sabe? Essa ideia de que a igreja a gente não precisa se reunir, a gente não precisa estar num lugar, que é uma inversão de valores no meio cristão, igreja, né? Ah, não, igreja sou eu. Essa é a perda de um valor eterno, de você perceber o quanto é importante a tua presença para fortalecer a sua comunidade, o quanto é importante nós estarmos reunidos, né? Então, o conservador, ele percebe que existem valores que são fundamentais para a vida saudável dele como indivíduo e daquilo que ele valoriza como comunidade. E por isso ele briga por esses valores. Nós nos batemos por alguns valores, parece que porque a gente é fanático pelo passado. E não é isso. Nós entendemos que tem valores que não têm passado nem presente, eles são eternos. Exatamente. Eles vieram de Deus, né? E por isso a gente se bate por ele. A santidade sexual, por exemplo, que é uma coisa que se perdeu, inclusive na igreja. Sim. Né? Que é uma bênção. Não é uma bênção, gente. É uma coisa boa, né? A pessoa se guardar, né, e vivenciar isso. Eu costumo fazer um exercício de imaginação, né? Um pouco exagerado, porque não é impossível de você consumar, impossível na prática, né? Mas eu faço um exercício de imaginação dizendo o seguinte: imagine uma sociedade em que todos cumprem a palavra de Deus na vida sexual, né? Uma sociedade em que as pessoas veem o sexo como uma bênção, mas respeitam os limites que Deus estabelece, né? Não teria doença que são os limites de que você vai vivenciar essa experiência só no casamento. Não vai ter adultério. Não vai ter estupro. Não vai ter aborto. Não vai ter doença sexual. Não tem nenhuma necessidade disso. Não vai ter pedofilia. Não vai ter abuso sexual. Não vai ter assédio sexual. E quer dizer, os grandes males que nós vivemos hoje no mundo em relação à liberdade sexual derivam de você não conseguir vivenciar alguns limites que são limites de saúde, só que as pessoas não percebem isso, né? E nós, como igreja, que somos, vamos dizer assim, os guardiões, né, desses valores, muitas vezes estamos cedendo para o mundo para nos acomodar, para sermos aceitos, para nos sentirmos mais relevantes. Por isso que nós estamos aqui no Cross. Você sabia, João? Eu não sei se essa informação que eu vou passar, eu escutei falar por um americano que eu estava ouvindo pregar no outro dia. Ele disse que foi nos Estados Unidos agora descriminalizado o sexo entre um adulto e um adolescente de 14, 15, 16 anos aproximadamente. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, mas isso varia, né? A idade de consentimento varia. No Brasil é 14 anos, né? No Brasil é 14 anos, a idade de consentimento. Que deixa de ser crime o relacionamento. Que deixa de ser crime. Um adulto varia de país para país. Né? Mas tá. Normalmente é 14 anos a idade de consentimento. Entendi. É que em alguns países, às vezes em alguns estados era 18 anos e passou para 14. Mas isso realmente varia, né? Eu sei que no Brasil a idade de consentimento 14 anos no Brasil. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi para 14 anos. Então a gente fica porque é um momento em que o adulto que se relacione com uma pessoa com essa idade não comete estupro, entendeu? Ainda que se um adulto se relacionar com um adolescente de 13 anos, ainda que o adolescente consinta, a lei considera estupro porque não leva em consideração o consentimento desse adolescente, entendeu? Eu vou precisar encerrar esse podcast maravilhoso, porque o assunto está bombando, vai ficando quente, a gente vai querendo emendar um assunto no outro, mas foi extremamente produtivo. Eu quero agradecer profundamente você, Dr. João Elefar, por ter cedido seu tempo preciosíssimo
né, como um homem da lei, um homem íntegro, um homem culto, para estar aqui nos ensinando, falando, se posicionando, né? E muito obrigada pela sua participação, foi riquíssima. Quero agradecer o Aloísio também, como empresário, um homem de Deus, né? A Mariana, com toda essa delicadeza. E eu quero também me agradecer, né, por estar aqui presente hoje. Sua alegria, seu bom humor. Nós te agradecemos, então, Gisela, já que então vocês agradecem, né? Muito obrigada pela sua alegria, seu bom humor, descontração para trazer o Nossa, eu teria muito assunto para falar, mas nosso tempo realmente acabou, mas a gente conseguiu deixar o nosso recado, né? E a gente, semana que vem, estamos aí novamente. Então, quero agradecer a produção, a todos nós e até a próxima, gente. Até. Boa noite, muito Boa obrigado. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.